Olá pessoal, esse é seu canal da Psicologia, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Hoje eu quero responder a uma pergunta que sempre acontece. Muitos pacientes me perguntam isso, muitas pessoas lá no Instagram, algumas aqui nos comentários também já fizeram essa pergunta. E existe muita controvérsia, né, entre os pacientes, entre as pessoas e do senso comum a respeito dela. Narcisistas têm depressão? É possível uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista ter depressão? O que você acha? Porque, de acordo com o senso comum, né, falando assim na linguagem coloquial, narcisista se acha a última bolacha do pacote, né? Eles são o máximo, tem um senso de superioridade, tem a grandiosidade impregnada em cada poro. Então, como pode uma pessoa que se acha tanto ter depressão? Será que isso é possível? Me diz aí o que você pensa. Então, para a gente tirar essa dúvida, eu quero ler o que diz aqui o DSM na versão número 5, DSM-5, que é o Manual Estatístico e Diagnóstico dos Transtornos Mentais. Ou seja, é um manual que é utilizado mundialmente como parâmetro para a gente fazer o diagnóstico. O profissional de saúde mental diagnosticar, sendo psicólogo ou psiquiatra, sim. O psicólogo também pode dar diagnóstico caso você não saiba. Então vamos lá, vamos ver, porque de acordo com as vozes na minha cabeça, né, poderia ter várias respostas, mas vamos perguntar aqui para o manual. Ele é o instrumento mais assertivo para nos dar essa resposta. Então aqui no DSM, na versão número 5, fala a respeito das comorbidades. O que são comorbidades? São doenças, né? No caso a gente está falando de transtorno, mas seriam doenças que acontecem simultaneamente com o mesmo paciente, ao mesmo tempo, e que uma pode causar o agravamento da outra. No caso aqui a gente está falando do transtorno. Então, as comorbidades apontadas pelo DSM a respeito do transtorno de personalidade narcisista são, ouça aí, transtorno depressivo. E ele ainda diz assim, como exemplo, ele dá transtorno depressivo maior, e eu não vou entrar nos pormenores de cada um, transtorno depressivo persistente. Então, sim, gente, a pessoa narcisista, ela tem depressão. Quem não tem depressão é o psicopata. O psicopata não se deprime porque ele não tem acesso a esse tipo de sentimento. O sistema límbico dele, ou seja, que é o sistema responsável pelas emoções, funciona de uma forma diferente. Há uma diferença física no cérebro, uma alteração física nos componentes, nas partes cerebrais e no sistema cerebral também, de funcionamento cerebral. Então, o sistema límbico do psicopata é totalmente diferente. O psicopata não vai se deprimir de forma alguma. Já a pessoa narcisista, sim, de acordo com o manual, diz que sim, ela pode ter depressão dentro, né, somado ao transtorno de personalidade narcisista. E o manual, ele vai além, ele não fala só a respeito da depressão, ele fala que a pessoa com transtorno de personalidade narcisista, ela ainda pode ser acometida simultaneamente ao transtorno de anorexia nervosa, transtorno por uso abusivo de substâncias, e diz aqui no manual, não estou inventando, especialmente cocaína. E a gente sabe que isso é verdade, a gente sabe que isso que o manual diz é uma verdade, ó, ainda diz assim, ou outro transtorno de personalidade. Aí ele coloca aqui histriônico, borderline, paranoico, mas voltando aqui na questão do transtorno por abuso de substâncias, a gente sabe que não é raro, que não é incomum, pessoas que possuem um transtorno de personalidade narcisista fazerem uso abusivo de álcool, de drogas ou de algum outro vício, alguma outra substância que cause o vício, né? Ou que seja abusiva, viciante, etc. Nós sabemos disso. Então, todo esse conjunto de coisas, todas essas comorbidades podem aumentar vamos dizer assim, o quão narcisista ou o nível, né, quantitativamente, o grau de narcisismo dessa pessoa e etc, né? Uma coisa retroalimenta a outra.
Enfim, então para você que tinha dúvidas aí se a pessoa com transtorno de personalidade narcisista podia ter depressão ou não, sim, de acordo com o manual, é possível sim, o que não significa que o fato dela estar deprimida, estar em depressão, dê a ela um desconto para ela agir da forma como ela age, que dê a ela um desconto ou dê a ela um crédito para que ela abuse das outras pessoas, né? De forma alguma. Porque temos que nos lembrar que a pessoa com transtorno de personalidade narcisista, dentre todas as características que uma pessoa precisa apresentar para ser qualificada como alguém, né, narcisista patológica, dentre todas essas características tem o abuso do outro ou tirar proveito do outro, tem a falta de empatia, o senso de superioridade que é ativado ou que é fomentado ou que é estimulado pela pessoa diminuindo as outras. Para ela se sentir grande, ela precisa diminuir o outro. Então, sim, é um fato, essas comorbidades são um fato, porém não dá a qualquer pessoa, vamos dizer assim, o passe livre para ser abusiva com quem quer que seja. Se você ficou até aqui, um beijo grande, até o próximo vídeo.